Oi, meus amores. E aí, como vocês estão? Tudo bom? Saudades de vocês, tá, meus pequenos? Muita saudade de conversar com vocês, de brincar com vocês. Mas, nesse momento, né, a gente não pode aí ter nossas aulas juntinhos, presencialmente. Mas a gente está tendo nossas aulas aí de forma online, né, à distância. Saibam que o carinho é o mesmo, tá? Para começar esse vídeo, né, a minha primeira videoaula com vocês do sexto ano, a gente vai falar aí, vai entrar numa unidade nova aí no capítulo, no livro de vocês, e essa unidade ela vai trabalhar a interação entre as esferas terrestres, tá? Então, nesse vídeo, né, nessa aula de hoje, a gente vai falar aí um pouco sobre a relação que existe entre as esferas e vamos falar aí da esfera das rochas, que é a chamada litosfera, beleza? Então, vamos lá. Esse capítulo, tá certo? Ele apresenta alguns objetivos que eu vou falar aqui pra gente rapidinho quais são esses objetivos. Então, o primeiro objetivo vai ser identificar as esferas terrestres, tá certo? E qual é a relação que existe aí entre elas, tá bom? A gente também vai reconhecer nessa aula de hoje quais são os tipos de solo existente usando as características dele como base de estudo, tá? Então, esses são os dois objetivos da nossa aula de hoje, que é reconhecer as esferas e suas relações e identificar os tipos de solo, beleza? Eu estou com um slide aqui que eu vou seguindo os tópicos para a gente não se perder no meio do caminho, tá? Vamos lá. Página 39, a gente já vai ver aí, 38 e 39 no livro de vocês. Nós temos aí, ó, essa imagenzinha, tá certo? E a gente vai trabalhar aqui a análise dessa imagem, tá? Nós temos aqui nessa imagem uma paisagem bem bonita aí, né? Temos um gavião, temos aí uma geleira atrás, temos um lago bem bonito, temos árvores. E essa imagem, ela traz pra gente já aí a junção, né, a união, a inter-relação que existe entre as esferas, tá certo? Então, se a gente parar para analisar essa imagem, a gente vai encontrar nela a presença das quatro esferas terrestres, tá? Alguém lembra aí, ou alguém sabe falar, né? Eu já falei em sala de aula quais são essas esferas. Alguém lembra quais são essas? As quatro esferas são hidrosfera, hidro, água, então a esfera da água. Nós temos a atmosfera, tá? Que a gente já falou, já estudou em sala, que é a esfera do ar. Nós temos a litosfera, que é a esfera das rochas, e temos a biosfera, que é a esfera dos seres vivos, tá certo? Então essas quatro esferas, elas interagem entre si para manter aí o planeta em equilíbrio, tá bom? Então na página 39 nós temos aí algumas perguntinhas para vocês responder, tá? Então pega o caderninho e anota as respostas e lembre-se, sempre que você for anotar uma resposta do livro no caderno, você tem que sinalizar qual é a página, tá? Então coloca aí a data de hoje, né? 5 de maio. Coloca aí página 39 e coloca a questão, tá? Então a primeira questão é a seguinte: que recursos possibilitam a existência de vida, né? Então, quais são os recursos que possibilitam que o planeta Terra tenha vida hoje, tá? Então, quais são esses recursos? Responda para mim. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Esses recursos são vários, né? Para que tenha vida, se faz necessário existir principalmente o gás oxigênio e a presença de água, tá certo? Então, para existir o mínimo de vida tem que ter basicamente isso, né? Água e oxigênio, tá? Segundo, quais são os recursos utilizados pelo ser humano? Basicamente esses dois, né? A gente precisa do oxigênio para respirar e da água para hidratar o nosso corpo e manter esse corpo com a quantidade mínima de água para que ele se mantenha aí em funcionamento, tá? Qual desses recursos está presente no seu cotidiano? Então, se a gente for falar de mais recursos, por exemplo, alimentos, solo, água, ar, esses recursos estão todos presentes no nosso dia a dia, né? A gente vive em cima do solo, né? A gente se alimenta de vegetais, a gente respira oxigênio, a gente bebe água para manter-se vivo, né? Então, a gente utiliza esses recursos no nosso cotidiano todos os dias, em todo instante, tá bom? Escreva o nome das esferas nos espaços. Ó, tem aí na página 38, tá? Essa imagem que tem a águia.
tem os espaçozinhos aí para você complementar, né? E colocar qual é o nome das esferas, tá? Então você vai ver aí, ó, o espaço que está em cima da montanha, né? O primeiro, em cima da montanha. Tem aí litosfera, tá certo? Então você vai colocar aí litosfera nesse espaçozinho aí que está em cima da montanha. Tem aí um que está assim do lado da asa do gavião, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o que, minha gente? Esse aqui é a atmosfera. Repare que ela está aí na parte aérea, né? Então, a atmosfera. Esse aqui que está na água, qual é? Diz aí pra mim. Valendo um ponto quando voltar. Olha. Hidrosfera, tá certo? Se a gente colocar essas três, a que está aqui, ó, entre o animal e as árvores, é a biosfera, que é a esfera dos seres vivos. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai ver hoje, tá? Essa relação, né? A gente já está falando dessa relação e mais para frente vamos ver aí mais focado na litosfera aí tipos de solo, tá? Que a gente já viu na aula passada, né? Na última aula que a gente teve lá na escola, a gente viu tipos de rochas, né? De diferença de rocha, de pedra, e aqui a gente vai falar sobre tipos de solo, tá? As esferas, tá certo? Elas são essas quatro que eu falei: litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, e elas interagem entre si para manter aí a Terra em equilíbrio e manter aí a vida no nosso planeta, tá? Se não existisse nenhuma dessas esferas, seria muito difícil existir vida hoje, tá certo? Então vamos lá. Você conseguiria viver sem água e sem ar? Isso é questionamento da página 40, tá certo? E aí, você conseguiria viver sem água e sem ar? Basicamente não, né? Se a gente não tiver oxigênio, a gente vai morrer sufocado, tá? Se a gente passar muito tempo sem beber água, a gente vai morrer também. Então a gente não consegue sobreviver sem água e sem oxigênio, tá certo? Temos aí já duas esferas, né? A atmosfera e a hidrosfera, tá? E nós, seres vivos, estamos dentro da biosfera. Se não tivéssemos solos, a gente conseguiria se alimentar? Será que a gente já parou para pensar o quanto a gente depende do solo? Então, se não existisse solo, a gente não ia tirar o nosso alimento dele, né? Porque para a gente plantar, precisa do solo, né? Para criar o gado, o boi, a gente precisa do solo. Para a gente morar, construir nossas casas, precisamos do solo. Então, a gente já depende aí tanto da hidrosfera quanto da atmosfera e estamos dentro da biosfera, tá certo? E agora, a litosfera, tá? Então, a gente precisa aí dessas esferas, tá certo? Na página 41 de vocês, nós temos aí duas atividades, tá certo? Essas atividades vocês vão fazer em casa, tá? Porque é para você criar uma história, você vai criar uma história, não muito longa, tá? Uma história curta, onde vai ter um personagem e ele vai ter que ser ligado diretamente com o solo, tá? Então você inventa aí uma historinha e esse personagem da sua história ele tem que ter uma relação direta com o solo, tá certo? Então você vai fazer essa história e tem aí uma questão para você discutir com seus colegas, né? Mas como a gente está à distância, vocês debatem no grupo do WhatsApp, tá certo? Então tem aí, ó. O que aconteceria com o solo se o ser vivo da sua história fosse eliminado por alguma ação do ser humano? Tá? Então, dependendo da sua história, essa resposta ela vai variar, tá certo? E a segunda questão também, né? Qual esfera terrestre ocorrem interações entre os seres vivos e o solo? Né? A esfera que é o elo de ligação entre todas as esferas é a biosfera, tá certo? Então a resposta desse segundo aí você já coloca a biosfera, tá bom? Então vamos lá. Então temos aí na página 41, né, a importância do solo, tá certo? Como eu já falei, o solo é importante para a gente retirar os nossos alimentos, para a gente construir nossas moradias. Tá? Se não existisse o solo, isso não seria possível, tá? Mas essa não é apenas essa a importância do solo. O solo ele tem uma função importantíssima, que é a formação de aquíferos. Tá? Quando a gente estuda ciclo da água, a gente vê que dentro do ciclo da água existe uma etapa, que é a etapa onde a água ela adentra solo adentro, tá certo? E fica armazenada dentro de um aquífero, né? De uma reserva, que é como se fosse uma caverna embaixo do solo, e essa água fica retida lá, tá certo? Então o solo é importante aí na formação de aquíferos, que são reservas de água, tá? Reservas de água limpa, potável, que o ser humano ele às vezes utiliza para seu próprio benefício, tá certo? Vamos lá. O solo
ele também está relacionado com as outras esferas, principalmente a atmosfera e a hidrosfera, porque no solo a gente encontra esses dois elementos, a água e ar, tá? Então, se a gente for pensar direitinho, a água está presente no solo, porque a planta ela depende também de água para sobreviver. E ela retira essa água do solo pelas raízes, tá certo? E o ar também, porque existem animais que vivem dentro do solo e eles dependem de oxigênio para sobreviver, tá? Então, como eles vivem dentro do solo, eles conseguem retirar esse oxigênio de dentro do solo, tá bom? Página 42, agora. Qual é a origem do solo, né? Você já parou para se perguntar qual é a origem do solo? Como foi que o solo que nós temos hoje ele surgiu? Tá? A gente vai ver essa explicação daqui para frente, tá certo? Então vamos lá, ó. Para a gente entender a formação do solo, a gente tem que entender um fenômeno chamado de intemperismo, tá? Isso eu já falei em sala de aula, só vou repetir aqui para vocês relembrarem. O que seria intemperismo? É a ação, certo, de fatores naturais que vai degradar uma rocha, tá bom? Então, que fatores seriam esses? Chuva, vento, calor, certo? Esses fatores, quando ele age em cima de uma rocha, ele faz com que essa rocha se degrade, essa rocha ela se desintegre, tá? Então, o solo só existe graças à desintegração de uma rocha, tá? E para essa rocha desintegrar, ela sofre a ação de intemperismo. Tranquilo? Responder questão 4. Vamos lá. Página 43, responder questão 4. Quais elementos relacionados ao clima podem contribuir para a formação do solo? E quais elementos biológicos? Troque ideias com seus colegas e resiste a seguir a conclusão. Tá? Então, quais seriam os fatores climáticos que causariam o intemperismo? Seria chuva, tá? Seria ventos, etc. E quais elementos biológicos seriam ações de bactérias e fungos, tá certo? Então esses são os fatores, tanto climáticos quanto biológicos, que podem aí interferir no intemperismo de uma rocha, tá? Então vamos lá. O solo, né? A gente também chama o solo de quê? De terra ou de chão, tá certo? Muito comum é pegar assim dizer aqui terra, tá certo? Então aquela areia da praia, tá? Aquela terra do seu jardim, aquilo ali é um tipo de solo, tá certo? Se não existisse o solo, o nosso planeta, ele seria uma grande pedreira, tá? Seria uma grande rocha. Então, se o solo ele não sofresse a ação aí desses fatores que a gente falou agora, a Terra ela seria um grande bloco de rocha, não seria uma grande pedreira, tá? Seriam umas rochas enormes e não existiria aí o solo, não existiria terra para a gente plantar e sobreviver, tá bom? Dependendo do lugar que você esteja, né, o tipo de solo ele vai ser diferente, tá? Por quê? Porque cada lugar vai ter um clima diferente, tá? Vai ter fatores diferentes e também vai ter umas rochas diferentes, tá certo? Então, dependendo do lugar que você esteja, vai haver aí diferenças de tipos de rocha. Tranquilo? Na página 43, tem aí falando sobre a formação do Parque Estadual da Vila Velha. Tá? Esse parque ele é muito conhecido por ter umas rochas que parece que foram esculpidas, né? De tão bonitas que elas são, mas elas são resultados da ação do intemperismo de rochas maiores, tá certo? Então esse parque aí ele tem essas rochas e o texto ele traz aí a historinha dessas rochas, tá bom? Página 44. Para que exista a formação do solo, é necessário a ação de vários fatores, tá certo? E quais seriam esses fatores? Né? O principal de todos para se formar o solo vai ser a desintegração de uma rocha mãe, tá? Então aquela rocha que vai originar o solo, ela é chamada de rocha mãe ou rocha matriz, tranquilo? Então, conforme ela for se degradando, o solo ele vai sendo formado, tá? Na imagem da página 44 de vocês vão ver que tem um esqueminha bem bonitinho, representando aí, ó, as etapas da formação do solo, tá? Na primeira imagem nós temos aí apenas rocha,
tá? Aqui é a rocha-mãe, que com o tempo ela foi se degradando. Repare que a primeira imagem, a rocha aí está bem presente. Na segunda já houve aí uma diminuição da rocha e um aparecimento aqui de um solo com as graminhas, tá? E conforme ela vai passando, essa quantidade de rocha vai ficando cada vez menor e temos aqui uma grande quantidade de solo, tá certo? Repare que aqui já tem, ó, uma árvore que dá a entender que esse solo está fértil, pronto para ser plantado nele, tá bom? Então vamos responder agora a questão da página 44. Vamos lá. De acordo com o que você acabou de ler, né? A gente acabou de falar aqui, podemos concluir que o solo é formado por minerais, ar e água. Segunda alternativa, uma parte mineral e uma parte orgânica, além do ar e da água. Terceira alternativa, uma parte mineral e uma parte orgânica. E aí, qual dessas três é a resposta correta? Então, vamos lá, 5 segundos, valendo um ponto. 5, 4, 3, 2, 1. É a segunda alternativa, tá? O solo é formado por uma parte mineral, por uma parte orgânica, além da água e do ar, tá certo? Se não houver esses 4 elementos aí no solo, a gente não vai considerar muito ele um solo fértil, não. Tá? A gente vai ver mais um pouquinho para frente que cada solo ele tem uma característica diferente, tá? Mas para ser solo ele tem que ter esses 4 elementos aí, tá? Tem que ter rocha, né? O mineral, que foi proveniente da rocha-mãe. Tem que ter aí a parte orgânica, tá? E tem que ter o ar e a água, tranquilo? Vamos lá. O solo, por mais que a gente não consiga enxergar, se a gente cavar um buraco, a gente vai ver que ele apresenta várias camadas, tá certo? E essas camadas são chamadas de horizontes, beleza? Então, dependendo do horizonte, ele vai apresentar uma característica diferente, tá certo? Então a gente vai ver aí quais são os horizontes seguindo da parte mais superior do solo até a parte mais inferior. Então, aí os horizontes de cima para baixo, tá certo? Que a gente encontra vai ser o horizonte O, tá? Que é a parte mais superior do solo, tá certo? Temos aí o horizonte A, que é formado por humus, tá? Humus é resto de matéria orgânica, tá certo? O solo que tem bastante humus, ele é bastante fértil para ser plantado, tá? Porque como ele apresenta grande quantidade de matéria orgânica, a planta vai conseguir tirar dele aí bastante nutriente para o seu desenvolvimento, tá certo? Então, o horizonte A, ele é formado aí por essa matéria orgânica, tá? O horizonte B, ele apresenta uma grande quantidade de minerais, tá certo? Ele apresenta já resquícios aí da rocha-mãe ou rocha-matriz, beleza? O horizonte C, ele não apresenta aí matéria orgânica, tá certo? Nessa parte aí o solo já não tem mais matéria orgânica alguma. E o horizonte R é a rocha-mãe, tá? Então, o último horizonte é aí a presença da rocha-mãe que deu origem a esse solo, tá certo? Se a gente voltar na página anterior, né? Nessa página aqui, a gente vai ver aí, nessa última imagem, a presença dessas camadas ou horizontes, tranquilo? Na página aí de vocês, na página 45, a gente tem aí uma imagem bem bonitinha explicando cada uma desses horizontes, beleza? Então dá uma olhadinha e fixa aí o conteúdo. Todos esses horizontes, eles formam o que a gente chama de perfil de solo, tá? Então o solo ele vai ter um perfil, ele vai ter uma característica dele e é um conjunto desses horizontes, tranquilo? Vamos lá, seguindo página 49 e página 50, nós temos aí tipos de solo, tranquilo? Então vamos lá. A gente vai ver agora que dependendo do solo, ele vai apresentar algumas características, tá certo? O primeiro solo que a gente vai ver aí é o solo humífero ou humus, tá? Como eu já disse antes, esse solo ele é bastante rico em matéria orgânica, beleza? Então esse solo ele é utilizado aí muito na agricultura, tá certo? É conhecido como terra preta e ele é bastante fértil, tá? Por apresentar uma grande quantidade de matéria orgânica, ele é utilizado aí na plantação, tá certo?
O segundo solo é o arenoso, tá? O nome já está falando arenoso, né? De areia. É aquele solo que a gente encontra em desertos e praias, tá? Esse solo, ele apresenta aí partículas, tá? Muito pequenininhas, porém soltas, né? Elas não ficam juntinhas. E esse solo, ele não consegue reter água, tá? Então ele é pobre em nutrientes, tá certo? Então esse solo ele não é interessante para a plantação. O terceiro solo é o solo argiloso, tá? Esse solo, ele tem grãos muito unidos, tá certo? Um solo com aspecto fino, ele tem os grãos muito juntos e ele retém muito líquido, tá certo? O problema do solo argiloso é quando ele é encharcado de água, tá? E quando ele seca, ele fica muito duro, fica muito rígido. E aí dificulta aí o surgimento de vegetais nesse solo, tá bom? Nós temos também o solo arável, tá certo? Ou solo agrícola, que é um solo preparado, tá? Para a plantação. Ele vai ter as quantidades exatas, as quantidades certas de solo arenoso, de solo umífero, de calcário, tá? Então esse solo ele é utilizado na agricultura porque ele tem as quantidades exatas dos solos e ele é um solo perfeito para a plantação, tá certo? Nós temos também a massa P, tá? A massa P ela é encontrada aqui no Nordeste, tá certo? É resultado da degradação da rocha gneiss, tá? E é muito utilizada aí na plantação da cana-de-açúcar. E temos também terra roxa, beleza? Essa terra ela é resultado da degradação da rocha basalto, tá? E ela tem aquela cor avermelhada, tá bom? E é muito utilizada na plantação de café, tá certo? Vamos agora responder a questão 1 e 2. Então, página 50, questão 1 e 2. Agora que você conhece os principais tipos de solo, consegue dizer quais deles está mais presente em seus espaços de vivência? Então essa resposta ela é a resposta pessoal, tá? Então você vai dizer aí no seu condomínio, né, na sua casa, na sua rua, qual é o tipo de solo mais comum, tá? Então responde aí que essa é a resposta pessoal, tá? Segundo, no seu município, quais são os principais usos feitos dos diferentes tipos de solo? Se necessário, faça uma pesquisa e apresente na data marcada pelo seu professor, tá bom? Então aqui na nossa cidade, né, em Olinda, em Paulista, em Recife, o solo ele é utilizado para que tipo de atividade, tá? Então pensa direitinho e coloca a resposta aí, tá certo? Continuando. Bom, a gente encerra, né, o conteúdo desse capítulo e a gente vai completar agora a nossa redezinha de palavras, tranquilo? Página 52, rede de palavras. Complete com auxílio do seu professor a rede de palavras. Então vamos lá. Esferas terrestres. Aí tem uma setinha para baixo e uma setinha para o lado. Vamos para a setinha para baixo, tá? Esferas terrestres são compostas pela biosfera, que relaciona-se com os seres vivos. Hidrosfera relaciona-se com as águas. A atmosfera relaciona-se com os gases. E litosfera se relaciona com a crosta, tá? Então, nesses 4 espaços aí embaixo, vazio, você vai colocar quais são os elementos encontrados em cada esfera, tá? Agora, voltando lá em cima, a setinha saindo lá. Esferas terrestres formam o solo. Esse solo possui um conjunto de horizontes que é chamado de perfil de solo. Tranquilo? E o solo possui os principais tipos que são. Aí tem 3 espaços. No primeiro espaço, os tipos de solo que é pobre em nutrientes. Qual é o tipo de solo que é pobre em nutrientes? Arenoso. Tipo de solo que é grãos pequenos e unidos. Argiloso. E solo fértil e com sais minerais, solo umífero, tá? Então esse é o nosso conjunto de solos, tá certo? E essa é a nossa redinha de palavras, tá? Essa rede de palavras, ela serve para a gente ligar os conceitos que a gente viu nesse capítulo e criar como se fosse um mapa no na nossa cabecinha, tá bom?
Então é muito importante, é muito interessante esse tipo de atividade, né? A gente realizar essa atividade porque a gente não precisa escrever tanto. A gente só cria tópicos e aí esse tópico ele vai guiando a gente, tá certo? Para casa, vocês vão responder aí 53 e 54 e 55, tá certo? Então, das 53 a 55, vocês vão fazer em casa, tá? O que tiver de responder no livro, você responde. O que tiver que responder no caderno, você faz no caderno. Não esquece de marcar as páginas, tá certo? Então, sempre colocando lá em cima no início, página tal, e faz o exercício, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Estudem, não deixem acumular as atividades de vocês, tá bom? E quando tudo isso passar, a gente se encontra novamente, tá? Então, beijo no coração de vocês, abraços quentinhos e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau!